fazer natação. Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma noite. Hoje é dia 14 do mês de abril do ano de 2020. Estamos aqui em casa para fazer o estudo na noite do Evangelho, propriamente dizendo, do livro Roteiro, obra de Emmanuel, que nós sempre mostramos aqui, estimulando você a ler este livro, comprar através aqui da FEB, das livrarias, ou então baixá-lo na internet através do PDF. Eu vou compartilhar aqui as nossas páginas, que a gente sempre compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso material. Em seguida, nós já iniciamos, nós estamos aqui na semana passada, só para situá-los, nós lemos já até o capítulo 10. E o capítulo 10, ele falou propriamente de religião. Ele deu alguns parâmetros sobre a religião no mundo. E então, eu não enxergo, deixa eu ver o que você está escrevendo aí. Então, nós vamos aqui, hoje, alcançamos o capítulo 11 do livro Roteiro, e que ele fala a fé religiosa. Então, nós vamos então aqui fazer a leitura. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, nós vamos também publicar ali nos Peregrinos, para que mais gente possa ver. E vamos também compartilhar na União Espírita Valinhos, para que mais gente também possa ver, né? Bom, então iniciando aqui o nosso texto, a fé religiosa, capítulo 11, livro Roteiro. Vamos juntos. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos maori, que cultivam a guerra por estado natural. Só um minutinho, acho que eu compartilhei o vídeo errado aqui. Espera aí, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Eu vou entrar de novo aqui, só um minutinho, gente. Agora sim. Agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo certo, tá bom? Eu havia compartilhado o vídeo errado. Mais um minuto. Agora na nossa página. Compartilhar agora público. Pronto. Então, continuando aqui a leitura. As tribos maori, que cultivam a guerra por estado natural da felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se degladie indefinidamente. Então, Emmanuel nos dá aqui, neste capítulo 11, um panorama das tribos, das sociedades, das organizações, dos povos mais primitivos do planeta. Ele fala aqui das tribos maori, que são aquelas tribos da Nova Zelândia. Se você procurar na internet, tribo maori, você vai verificar que são aquelas tribos que usavam aquelas tatuagens no rosto,
Quanto mais tinham tatuagens, mais eles tinham a experiência espiritual. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência, de conformidade com a crença por eles esposadas, mas nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Então você pode observar que a espiritualidade não é afeta unicamente, exclusivamente à doutrina espírita. Os povos mais remotos, entre eles até mesmo os hindus, já acreditavam na vida após a morte, na sobrevivência do espírito. E acreditavam que os mortos, desencarnados, as almas, seriam submetidas, portanto, a um juiz dos mortos, a um juízo final, vamos dizer assim. Os bons, segundo os hindus, seriam destinados ao paraíso a fim de deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência e na perfeição. Então vejam que já é uma ideia primitiva aí de céu e inferno, mesmo nas tribos hindus. Aí diz Emmanuel, os assírios caldeus, aqueles povos mais antigos que deram origem ao Iraque, à Síria, ao Irã, e depois migraram para todas as partes do planeta, supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas sob amplo domínio das sombras. Uma espécie de umbral adormecido, eles já imaginavam isso. Já na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançam um grau mais alto. No Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filhos de Deus. Estamos falando aqui, evidentemente, na cultura, na mitologia grega. Os gauleses, oriundos lá da Gália, evidentemente, aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Os hebreus, onde Jesus depois estaria entre eles em carne, localizavam os desencarnados no Escol, que Jobs classifica como sendo terra da miséria e trevas, onde habitam o pavor e a morte. Com Virgílio viveu no século XIX, no ano 19 a.C., lá na Roma Antiga. Encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada de Orco, há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, o luto, a doença, a velhice, o medo, a fome, os monstros, os centauros e as hárpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho Ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, enlameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Então também aqui na visão da antiga Roma, de Virgílio, já se tinha uma ideia do céu, o inferno, para aqueles que fossem bons, para aqueles que fossem ruins. Bom, os egípcios atravessavam a existência, consagrando-se ao estudo da morte, inspirado pelo ideal e da felicidade além túmulo. Não é à toa
que os egípcios colocavam lá na sua tumba, sendo eles abastados, principalmente os faraós. Eles queriam deixar lá uma reserva, inclusive em ouro, em bens, dentro da tumba, que são as famosas pirâmides, para que eles pudessem ter um regozijo na vida eterna. Então eles tinham essa crença também na vida eterna, mas de uma forma mais apegada à matéria. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares, e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome. E Dante, o viteiro florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. Evidentemente, ele está se referindo aqui a Dante Alighieri, que escreveu e desenhou a Divina Comédia, onde ele lá retrata o céu, o inferno e o purgatório. Então, as realidades da sobrevivência acompanham a alma humana, que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária, a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Vou repetir esse parágrafo. O corpo é uma casa temporária onde nós estamos recolhidos, reencarnados, e que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. O que Emmanuel quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos espíritos livres, espíritos que já habitamos outras paragens, tivemos outras experiências. E é muito difícil para um espírito livre ser encarcerado num corpo de carne, numa nova reencarnação. Então, quando a gente tem a desilusão, o cansaço, a mágoa, nós ficamos assim muito tristes, e é como se a gente tivesse perdido alguma coisa que ficou para trás, e é verdade. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Então, nos tempos de pandemia que nós estamos vivendo hoje, é muito comum, por exemplo, os espíritas questionarem, puxa, mas não vai vir nenhuma mensagem do além para orientar o que nós temos aqui? Evidentemente que as mensagens do além são bem-vindas, mas nós já temos material aqui a estudar e a compreender esse momento muito substancial. Então nós precisamos atentar para isso. Então, desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo do destino de cada alma, porque se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Então, por mais imperfeitos que nós sejamos, nós podemos reivindicar de Deus, de Jesus, a qualquer momento, um novo caminho, uma nova esperança, e se nós tivermos muita fé, com certeza essa esperança será renovada sempre. Por isso, Emmanuel intitulou esse capítulo de A Fé Religiosa, que é uma fé abrangente, não específica do católico, do espírita, do protestante, do hindu ou de qualquer outra crença. A fé religiosa. E quando a gente fala em religião, nós precisamos entender a religião como algo que aproxima o Criador da criatura, independente de dogma, independente de ritual, independente de imagem ou de crença nisto ou naquilo. Repetindo, a religião é algo que deve aproximar
o Criador da criatura. Muito bem? E assim nós encerramos o capítulo 11 do livro Roteiro. Para você que está chegando agora, nós estamos refletindo o capítulo 11 do livro Roteiro e nós já vamos agora direto para o capítulo 12, tá bom? Temos alguma pergunta, Isa? Não. Nenhuma pergunta, então, por enquanto. Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, não é verdade? Mas vamos lá. No capítulo 12, lembrando que você pode acessar esse livro em PDF, é só digitar lá Roteiro, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, você busca lá os capítulos pela internet, tá bom? Muito fácil. Tem lá em PDF. Muito bem. No capítulo 12, o serviço religioso. Então diz assim Emmanuel: desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Então é uma pergunta. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé na sombra de erros insondáveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade, com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos de sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muitas vezes relegado à superstição e o abandono. Então veja, quando começou a adoração a Deus? Nós temos aqui, por exemplo, os egípcios que faziam já a ideia central da imortalidade, só que uma imortalidade um tanto quanto distorcida dessa que nós vemos aqui hoje, estudamos aqui hoje na doutrina espírita, porque, como eu disse no capítulo anterior, os egípcios viam a imortalidade como um acúmulo de riqueza para usar um tempo depois, não é? Bom, na Índia, identificando o culto da sabedoria, instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com semelhantes e que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Vou repetir esse parágrafo. Na Índia, identificando o culto da sabedoria, instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão, além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das casas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Já na Pérsia, temos no zoroastrismo a consagração de nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam às guerras e à conquista e destruição. Então, toda vez que o homem pegou a religião e trouxe para si mesmo, para os seus interesses, para o controle dos povos que estavam subordinados a si mesmo, eles caíram na materialidade, no materialismo, e Deus ficou mais distante. Então, a religião, ela ficou mais material do que espiritual. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra. Mas, apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Jesus esteve lá entre os judeus,
mas ainda há resquícios, desde que o mundo é mundo, desse orgulho racial que não deveria acometer os corações, por exemplo, deste naipe. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade, através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando equilíbrio e solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Emmanuel falou isso há 70 anos e até hoje a China sofre as consequências desse separatismo, desse cativeiro humano. Hoje a China ainda não é uma democracia. Então é uma pena, não é? Porque é uma potência mundial. Na Grécia encontramos o culto da beleza. A gente fala o deus grego, que é aquele deus, não é? Tipo Cauã Raymond, assim, não é verdade? Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e de modo algum se furtam as tentações do campo bélico, acendendo o abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. Então a Grécia, ela se perde muito também na materialidade, no culto à imagem do que é belo, do que é bonito, e se furta de ver realmente os padrões do espírito. Em Roma, que foi uma das maiores potências, um dos maiores impérios conquistados do mundo, surpreendemos o direito. O nosso direito vem do direito romano, ensinando do patrimônio, da liberdade, que o próximo deve ser respeitado. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gêneros da flagelação e da morte. Em nome de Roma foram sacrificados os cristãos. Hermes é a sabedoria, Buda a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Repito, demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhações para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Aí vem o último parágrafo, onde Emmanuel diz: com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. Então, o que nós podemos comentar aqui a respeito do capítulo 12, aqui do roteiro, 11 e 12, que foi fruto do nosso estudo na noite de hoje, nada ocorre por acaso, nem na Grécia, nem na Gália, nem lá junto aos hebreus, nem junto a Roma, nem junto ao Egito, depois aqui citado o mestre Maomé, que até hoje tem seguidores. Então nada foi por acaso. Jesus, como governador da terra, ele implanta a espiritualidade de acordo com o entendimento dos povos e de acordo com o que eles podem absorver naquele momento. Aquele povo, naquele momento, poderia dar e entender somente aquilo, nada além daquilo. E se entendeu mais um pouquinho, ele já caiu no materialismo. Aí então, vem Jesus
no ano sério da era cristã, no ano 1, como vocês quiserem, e ele não contradiz nenhuma cultura. Pelo contrário, Jesus abarca a cultura chinesa, hindu, a cultura milenar, a cultura grega, a cultura judaica ou judia, como vocês queiram falar, e ele então faz um complemento racional em torno das ideias da espiritualidade. Então isso é importante. E mais um pouco depois, Jesus, ainda não tendo completado a sua missão no que diz respeito à espiritualidade, porque o que Jesus disse foi espiritualidade. Ninguém vai ao Pai senão por mim, há muitas moradas na casa do Senhor. Ninguém... ele dizia que todos poderão renascer novamente, não é? E aí então nós temos uma espiritualidade um tanto quanto velada, mas que seria revelada depois por Jesus na sua totalidade com a vinda do Espiritismo. Mas aí já é assunto para o nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira, não é? Onde nós vamos estudar o capítulo 13 e 14, e ele fala bem dessa mensagem cristã do ponto de vista de Emmanuel. Olha, eu que pesquiso de uma certa forma a doutrina espírita, eu diria que esse capítulo 11 e 12, proposto por Emmanuel no livro Roteiro, ele já daria um novo livro de estudos, porque é muito profundo. Você estudar a espiritualidade dos povos daria outro livro interessante. Quem sabe já é um mote aí para a gente começar um novo estudo de um novo livro, quem sabe. Bem, nós temos aqui várias pessoas que estiveram conosco na noite de hoje, queríamos agradecer a todos e todas. Tem alguma pergunta, Isa? Não. Não? Muito bem, tem gente aqui com saudade da Casa do Caminho, das casas em geral, né? Porque as casas não estão funcionando fisicamente, mas nós logo estaremos de volta. Enquanto isso, nós nos encontramos aqui através da nossa página, do Facebook, e nós vamos aqui então agradecendo muito a presença de todos, a presença virtual, a presença sentimental de todos vocês, agradecendo muito a todos vocês, agradecendo a Jesus pela oportunidade e dizendo que na próxima quinta nós estaremos de volta estudando um pouquinho mais o livro Roteiro, às 19 horas, depois às 20 horas tem o Evangelho. E vocês podem acompanhar, podem rever este vídeo, podem compartilhar, podem curtir, podem comentar, como vocês quiserem. Tá bom? O que é? Quem quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, alguma discordância também pode, viu, gente? Então nós agradecemos muito. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade, um novo encontro. Boa noite a todos.